Bom dia, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Que dia lindo, que domingo lindo. Deus é lindo, queridos. Gostaria de compartilhar uma palavra já. Já estamos na hora do almoço. Mas como eu disse hoje Deus não vai me dar uma palavra para mim compartilhar com meus amigos e amigas. Mas por quê? Porque por mim eu pregaria mais cedo, eu faria essa live mais cedo. Mas como diz o Espírito Santo, ele é que nem o vento. O vento sopra, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é aqueles que são nascidos do Espírito, não têm vontade própria. Então, perto do almoço, e a gente estava aqui na palavra, e Deus ele revelou esta palavra no meu coração. Eu queria compartilhar com você esse alimento espiritual. Eu quero ler com você em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade. Vai ser bem extenso aqui o que eu vou ler para nós entender a palavra. Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu sirvo, que não haverá chuva nem orvalho neste ano, a não ser pelas minhas palavras. Versículo 2: Os corvos alimentam Elias. Depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Aparta-te daqui, vai para o oriente, e te esconde no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberá do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te dê sustento. É mole pro gato? Deus tinha conversado com os corvos para sustentar Elias. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. Pois se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali lhe trazia pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde. E bebia do ribeiro. E aconteceu que, passado alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. E veio a ele então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta de Sidão, ou Serepta, sei lá, e ali morará. Eis que eu tenho ordenado ali uma mulher viúva que te sustente. É mole pro gato? Essa mulher era gentia e era pobre. Então se levantou e foi. Não questionou. Às vezes Deus ele nos dá uma ordem, a gente questiona, mas será que é Deus que falou? Porque eu não vejo nenhuma possibilidade de uma porta próspera ali. A mulher era viúva e era pobre ainda. Mas então se levantou Elias e foi para Serepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali recolhia lenha. E ele a chamou e disse-lhe: Rogo-te que me traga um pouco de água, numa vasilha para que beba. E indo ela trazer-lhe água, ele tornou a chamar-la, dizendo: Rogo-te que me traga também um bocado de pão em tua mão. E ela respondeu: Vive o Senhor, o teu Deus. É muito profunda aqui, olha. Ela não assemelhou aquele Deus a ela. Mas uma coisa ela disse, que o Deus de Elias estava vivo. Ela disse: Vive o Senhor, o teu Deus. Vive o Senhor, o teu Deus, que não tem o pão cozido, mas somente um punhado de farinha.
que tenho na panela, e um pouco de azeite e uma botija. E agora eu ainda recolhi aqui alguns cavacos para entrar e prepará-lo para mim. Quer dizer, ela estava preparando lenha, catando lenha, para cozinhar aquele bocado de farinha, para fazer pão, para que ela e o filho dela comesse e morresse. Por que comesse e morresse? Só tinha aquela refeição. Aquela seria a última refeição. Ela ia comer, depois não existia mais comida. Porque fazia 3 anos e meio que não chovia. Jesus fala disso em Lucas. E Elias disse, não tenha temor, vai, faz conforme a tua palavra. Faze para mim primeiro. Olha aí, tirando o pão da boca da velhinha e do filho dela. Faz primeiro para mim, disse, um pequeno bolo cozido debaixo da cinza. E traz-me aqui, e depois fará para ti e para o seu filho. Olha só, olha só. Quando Deus tem o coração de uma pessoa na terra, o que é dele não é dele. Porque o Senhor Deus de Israel tem dito assim, a farinha da panela não acabará e nem diminuirá, e o azeite da botija, até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. O Senhor ia dar sustento para ela até o dia que voltasse a chover. Então ela questionou e falou, não, Deus me livre, você quer que eu morro de fome? Foi isso que está escrito aqui? Não, vamos para o 15. Então ela foi e fez como lhe disse o Elias. Comeu ele e sua casa por muitos dias. E a farinha da panela não escasseou e nem mingou, e o azeite da botija, conforme a palavra que o Senhor havia dito por Elias. Eu quero fazer uma oração aqui, Senhor meu Deus, fortalece-nos, enquanto nos empenhamos a ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentarem, enquanto vamos buscando alcançar os seus padrões, enquanto vamos tentando não ficar rico, mas ficar parecido contigo, porque esse é o segredo, ser cópia do Senhor, seguir as mesmas pisadas. Seguir as mesmas pisadas significa passar as mesmas humilhações por causa da justiça, ser escarnecido por causa da justiça, ser zombado, ser odiado pelo mundo por causa da justiça. Isso é seguir as pisadas de Cristo. Seguir as pisadas significa carregar uma cruz como ele carregou e ser crucificado nela. Oh Espírito Santo de Deus, eu sinto que o Espírito Santo desceu neste lugar. E você que tem prazer na palavra, você que tem prazer na lei do Senhor, eu profetizo que na palavra você vai receber a cura, que na palavra os seus olhos vai ser desvendado, que na palavra você verá uma luz no fim do túnel, que na palavra você vai sair dessa live com a mente aberta e esclarecida pela glória de Deus, porque a palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria essa, porque os dias eram mal na face da terra naquele tempo, porque Deus era impiedoso, porque Deus ele era mal, era impiedoso. Não, é como no tempo da agora, os dias também é mal. Então por isso o tema dessa mensagem seria: você está pronto para ouvir e obedecer a voz de Deus nesses dias mal? Você está pronto, você está pronta para ouvir e obedecer a voz de Deus nesses dias mal?
Porque a viúva estava pronta. Porque ela era gentia. Ela era gentia. O Deus de Elias não era o dela. Você pode ver que ela associou o teu Deus, vive o Senhor, o teu Deus. Mas eu vejo uma coisa muito linda aqui. Quando ela disse, vive, vive, está vivo, está vivo. Ela tinha convicção que o Deus de Elias estava vivo. E que o Deus que estava morto era o dela. Que seria ex-Deus dela. Porque ela já estava mudando de Deus. O Deus de Elias já tinha o coração dela na terra. E teria completamente a vontade dela. Porque o ex-Deus dela era Baal. E ela percebeu que Baal estava morto. Como assim? Quando Elias, naquele tempo, para o sacerdote, para os idólatras naquele tempo, eles afirmavam, presta atenção, querido, os idólatras naquele tempo, que seguia Baal, o sacerdote de Baal, sem dúvida, afirmava que Baal tinha o domínio sobre a natureza e o controle absoluto sobre a nuvem e a chuva. Entretanto, Elias demonstraria o fato de que foi o Senhor que criou e ordenou os elementos, não Baal. A incapacidade de Baal contradizer aquela afirmação de Elias provaria a impotência dele como Deus e a inutilidade das suas reivindicações. E com certeza a viúva de Serepta, que era uma servidora e uma crente do Deus Baal, tinha percebido que tudo aquilo que falavam de Baal, que tudo aquilo que o sacerdote falava de Baal, que os idólatras que falavam de Baal, era uma fábula, era mentira, porque Elias profetizando, ele colocando em xeque o poder de Baal, ele disse, vive o Senhor, o Deus de Israel, diante do qual estou, diante do qual sirvo, que não haverá nem orvalho neste ano, a não ser pela minha palavra. Olha só, e Baal, que era incapaz, Deus tinha que fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, a chuva vinha, era Baal. Parava de chover, era Baal. A chuva, a semente crescia no campo com a chuva, era Baal. Vinha o sol, era Baal. Querido, é duro isso. É como eu disse numa live lá no trabalho, às vezes, Jesus entra no barco e lota o nosso barco. Mas de repente a gente fala, Senhor, o Senhor pode descer do barco? O Senhor já lotou o barco, agora é eu que... Pode deixar que eu dirijo o barco. Então, às vezes, Deus não está mais na direção do barco. O barco só está cheio daquilo que Ele deu. Saúde, prosperidade, longevidade, paz, conforto, uma boa casa, um carrinho. E de repente ele não tem mais a direção do barco, da nossa vida. Então muitas vezes é necessário ele deixar o barco ficar vazio, para que nós necessitamos imediatamente que ele retome o timão. Qual é o timão? Não é o Corinthians não. Para que ele retome o timão, a direção do barco. E aprendemos a conviver com a fartura que ele pôs no barco e com ele na direção do barco. Então, eu vejo isso acontecer no Brasil, eu vejo isso acontecer na terra. Tudo, as pessoas querem tirar Deus da existência. Se está um tsunami,
Olha, meu Deus, olha a força da natureza que faz. Se tem um tsunami, é a força da natureza. A força da natureza foi criada sozinha. Ah, o homem veio no macaco. Se o homem veio no macaco, eu estou querendo dizer que Deus não existe. Que é mentira que foi Deus que criou o homem. Então, quando Deus começa a ver essas coisas, Deus começa a permitir situações a qual vem deixar o ser humano desconfortável. Para que o ser humano, por exemplo, vai chegar um tempo na Terra que não vai resolver nada ter dinheiro. Que não vai resolver nada ter dinheiro, porque não vai ter as coisas para comprar. Você está entendendo? E Deus vai permitir isso para saber que é Ele que dá o sustento ao ser humano. Então muitas vezes Deus permite essa situação não porque Ele é mau, não porque Ele é carrasco. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Mas foi Deus que era mau? É Saul que não queria o Espírito de Deus. Ele não queria obedecer ao Espírito de Deus. Ele queria fazer do jeito dele. Então nós estamos vivendo numa geração de Saul. Uma geração que fala muitas vezes no nome de Deus, mas que se sente confortável somente, que se sente desconfortável fazendo essa vontade de Deus. As pessoas não querem. Hoje os dias são tão maus que as pessoas estão mudando para o exterior, estão indo para a Europa. E quando ela chega na Europa, principalmente cristão, os pastores de lá ou pessoa de lá falam assim: vocês vieram para cá para somar? Vocês vieram para cá para compartilhar conosco a vossa capacidade de crescimento, o vosso intelecto? Elas falam: não, nós viemos porque o Brasil tá feio. Quer dizer, a terra que Deus deu para eles, servir Ele nela. Que eles colocou o pão na mesa, que os filhos cresceu, eles estão alugando seus imóveis e estão indo embora. Estão falando que o Brasil é uma terra de ninguém. O Brasil não é uma terra abençoada por Deus. Aí vão para lá, eles estão lá corrido. Por quê? Porque não serve a Deus na terra que Deus deu para ele. Querem Jesus no barco somente para encher o barco. Jesus encheu o barco de Pedro. E depois que ele encheu o barco de Pedro, ele poderia falar: Pedro, agora vai. Tá aí a tua companhia, vai ir de vento a popa. De uma companhia vai se tornar 2, 3. Diz para o seu sócio, para Tiago, que você vai crescer. Sabe o que Jesus falou? Larga tudo. Desapega, não é para você apegar não. Desapega e cola em mim. A partir de hoje vocês serão pescadores de homem. Você está entendendo? Mas as pessoas só querem que Jesus enche o barco. E depois, agora desce, Senhor. Desce que a direção é nossa. Então sobrevém todas as coisas. É pedofilia. Pessoas que amam mais o dinheiro. É pessoas que amam mais os seus negócios. São pessoas apegadas naquilo que é palpável. E de repente o que acaba acontecendo? Para mostrar que é Ele que cuida. Para mostrar que é Ele que tem o controle. Aí depois, quando vem as enchentes, depois quando chove sem parar, depois quando vem quando as enchentes vêm no rio, aí eles aprimoram o estrago a Deus. Aprimoram o estrago a Deus. Então o que estava acontecendo era isso. Eles eram molhados pela chuva que caía sobre a sua terra, o sol.
E eles aprimoravam isso a Baal, porque Baal tinha poder de fazer isso. Hoje também eles acreditam que são suas percepções, que são seus intelectos, que são as suas habilidades, que são o seu trabalho, que eles estudaram e que eles cresceram, tiveram capacidade de guardar dinheiro, de multiplicar os seus bens. E quem deu a força para eles? Então eles querem tirar Deus de tudo que eles têm. Quando certa feita os terroristas destruiu aquelas 2 torres, teve alguém que disse: por que Deus permitiu isso? A minha filha estava nos prédios, ela ia casar amanhã. Por que Deus fez isso? Então a filha do Billy Graham disse: olha, vocês estão tirando Deus do meio de vós. Vocês estão fechando igreja. Onde vocês fecham igreja, vocês estão tirando Deus do meio de vós. Vocês não permitem mais que se pregue na praça. E quando vocês estão impedindo que preguem o evangelho na praça, que se evangelize a rua, vocês estão tirando Deus do meio de vós. E tirar Deus do meio de vós significa ficar à mercê do diabo, ficar à mercê do caos, ficar à mercê daquilo que é contra as coisas divinas. E é o que estava acontecendo. Então Deus enviou Elias e Elias pregou, Deus escreveu embaixo. Não fique com medo de dizer a verdade. Tem pessoa que fala: eu não posso falar, porque se eu falar eu não prego mais lá. Eu tenho uma oferta boa lá, quem te sustenta é Deus. Não tenha medo de dizer a verdade, porque Elias profetizaria a verdade. O céu fecharia por 3 anos e 6 meses, mas Deus já tinha preparado o sustento de Elias. Fica tranquila, só não torce para a esquerda e nem para a direita. Segura a verdade, moço. Segura a verdade, moço. Fale o que tem que falar. Fale da justiça de Deus, ainda que fique moribundo contigo, ainda que alguém dê as costas contigo, porque na hora de Deus, a palavra que você falou, a justiça de Deus na tua boca, vai fazer o efeito naquele coração amargo, naquele coração cheio de ódio, naquele coração triste, e aquela pessoa vai reconhecer o poder divino de Deus na sua vida. É sim, Elias profetizou, ficaria por 3 anos e meio sem chuva, quer dizer que não haveria comida na face da terra. A terra não daria a sua semente, para mostrar que quem conduz as coisas, para mostrar que quem tem o domínio e a maestria é Deus. E depois que ele disse, Deus falou: olha, você vai profetizar e eu vou escrever embaixo, mas depois eu já ordenei aos corvos. Eu já ordenei aos corvos para te sustentar. Mas só que eu vou mandar eles te levar uma comida que eles não gostam. Porque senão ele não vai chegar até você, eles vão comer tudo. Não. Os corvos levaria carne e pão. Você sabe que os corvos são carnívoros. São carnívoros. Da mesma forma que os pássaros, os corvos, não precisou nascer e fazer aula de voo, não. Assim como os peixes não precisou nascer e fazer aula de natação, não. Quando eles nasceram, dentro deles estava escrito: voe! E assim dentro do corvo já estava escrito: leve à tarde pão, leve pão e carne para Elias, de manhã e à tarde. Assim o corvo fazia. Ele profetizou:
fechou tudo, cara. Mas para ele tinha o que comer, porque ele era profeta. Tem gente que tem medo de profetizar a verdade e fechar tudo para ele, porque ele acredita que quem trata dele, quem cuida dele é homens. Mas Elias não. E aí secou o ribeiro. Por que secou, irmão Demirzinho? Porque o tempo dele acabou lá. É forte essa, hein? O ribeiro secou porque o tempo dele era tempo de transação. O tempo dele acabou. Porque se o tempo não tivesse acabado, Deus não tinha permitido que o ribeiro tinha secado. Aí Deus falou assim, ó, agora levanta-te, vai a Serepta. Vai a Serepta. E morará lá, que eu tenho ordenado uma mulher que te sustente. Uma mulher que servia Baal no tempo do caos, mas que foi sensível para entender a voz de Deus. Nesse tempo mau, você é sensível para entender a voz de Deus e obedecê-la? Você é sensível, porque os dias são maus. Olha que Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. Pereceram na fome. Eles não acreditavam em Baal. Pereceram. Com certeza clamaram a Baal. Baal, manda chuva, Baal. Tá todo mundo morrendo de fome, Baal. Porque você não manda chuva, nós te servimos, Baal. E Baal não mandou chuva. Baal não ficou com dó. Mas na casa daquela viúva, a qual estava estornando seu coração para o Deus de Elias, porque ela não assemelhou o Deus de Elias a ela, mas ela dizia, vive o teu Deus. Ela dizia, olha, é o teu Deus, mas ele vive, porque eu sei que ele é na tua vida. Ei! Então Jesus, ele disse, em toda a terra houve uma grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Serepta de Sidão, a mulher viúva. Quer dizer, havia milhares de viúvas que eram pobres naqueles dias maus, mas a nenhuma delas foi enviado Elias para salvar a casa, para trazer a prosperidade, para trazer a paz, nenhuma. Para dar longevidade, porque quando Elias falou, a farinha da panela não acabará, até o dia que chover, tu terá longevidade, Deus vai te dar longevidade no meio do caos. Mas foi para essa viúva, tinha muitas viúvas, é que nem no tempo de hoje. É por isso que a palavra que eu estava pregando aqui, o tema, você está pronto para ouvir e obedecer a voz de Deus? Porque aquela viúva estava, embora ela servia Baal, mas ela já acreditava que o Deus de Elias estava vivo e que morto era o ex-deus dela, e ela resolveu obedecer Elias. Ela tirou o pão da tua boca, ela tirou o pão da boca do guri, ela falou, é a última refeição, homem de Deus, é a última refeição, vive o Senhor o teu Deus, que nada mais tenho. Mas ela obedeceu. Você está disposta a obedecer? Você está disposto a obedecer o Deus que vive, que é sobre todas as coisas nesse último tempo? Porque está cheio de pessoa que precisa que nem você, está cheio de pessoa no meio do caos que nem você. Naquele tempo estava cheio de viúva que precisava. As outras viúvas morreu tudo de fome, mas foi porque Deus quis? Não, porque ninguém estornou o coração
para o Deus de Elias, que nem essa viúva gentia. Ela era uma gentia. Ela era uma gentia. Mas ela ouviu, ela foi sensível. E quando veio a prova, faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. É a tua última refeição? Eu não estou perguntando se é a tua última refeição. Eu não estou perguntando. Deus não quer saber. Deus não quer saber. Ele está dizendo se você está disposto a dar um passo na frente para Ele colocar o chão para você pisar. Ele não quer saber. Ele está falando assim: você está pronto para obedecer? O Elias não estava perguntando se era a última refeição dela. Não, não. Ele disse: traz para mim primeiro. A farinha da panela não se acabará, mas primeiro você tem que trazer para mim. De Calabá. Deus está dizendo que vai mudar teu cativeiro. Deus está dizendo que vai abrir porta onde não tem porta. Deus está dizendo que esse tumor canceroso vai secar. Deus está dizendo com essa enfermidade que você tem dentro de você vai desaparecer. Mas primeiro Ele está dizendo: faz para mim, faz para mim, faz para mim primeiro. Você sabe o que é fazer para Deus primeiro? É você reconhecer que necessita dele, sem querer nada em troca. É você no meio desse caos que nós estamos vivendo, onde homem está casando com homem, onde mulher está casando com mulher, onde as crianças estão sendo alvo de pedofilia, onde as crianças estão sendo alvo de assassinato. É você ajoelhar no meio desse caos e dizer: Senhor, eu estive encurvado em tanta coisa na face dessa terra, mas hoje eu reconheço que eu deixei o Senhor por último de tudo. Eu socorri a tanta coisa que eu acreditava que era necessário para dar um basta no meu sofrimento, mas eu acreditei e estou sabendo agora que o melhor eu deixei por último, que é o Senhor. Eu quero entregar minha vida nas suas mãos. Você está disposto? Se você está disposto, começa a sentir Deus mudar a tua vida. Começa a sentir não a vontade de morrer, não o medo de morrer, mas um medo de morrer sem salvação. Igual o ladrão da cruz, ele perdeu o medo de morrer. Ele perdeu. Ele não estava gritando, falando: Senhor, não deixa eu morrer, pelo amor de Deus, não deixa. Ele tinha um medo que dominou ele. Sabe qual que era? O medo de morrer sem salvação. O medo de morrer sem salvação. Ele disse: Senhor, ó Senhor, parece que ele falava: fica quieta aí, boca de trapo, você nem teme a Deus estando na mesma condenação. Senhor, olha aqui para mim, olha aqui, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O meu medo não é de morrer, o meu medo é de morrer sem salvação. De morrer sem salvação. A viúva de Serepta, a gentia, olha o que ela disse. Ela respondeu no 12, capítulo 17, versículo 12. Ela respondeu: vive o Senhor, o teu Deus. Você acha que dá para Deus ficar indiferente? Vive o Senhor, o teu Deus, que não tenho nada, só tem um pão cozido. Ela estava dizendo assim: ó, o Senhor, o teu Deus, que é vivo e que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe que eu não estou mentindo, que eu só tenho um pão cozido e um punhado de farinha. Tenho na panela um pouco de azeite, um pouco de botija. Eu recolhi agora, ó, uns cavacos para entrar e prepararem para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ele estava dizendo: teu Deus é testemunho. Ele sabe que eu não estou mentindo, que eu vou fazer a minha última refeição na terra. Embora é minha última refeição na terra,
embora amanhã eu e meu filho não vamos estar mais viva, ainda eu creio que vive o Senhor, o teu Deus, ainda que eu morra hoje, ainda que eu tenha para comer hoje, e amanhã eu não tenha para comer, e amanhã por não ter para comer eu morra, vive o Senhor, 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 vive o Senhor. Você pode dizer aí, vive o Senhor, embora a enfermidade diz vive o Senhor, embora os dias mal vivem, diz vive o Senhor, embora tudo está fechado, diz vive o Senhor, embora você não vê aquela pessoa há muito tempo, diz vive o Senhor que ela vai aparecer, embora você não acredita mais em ninguém, porque todas as pessoas que se aproximou de você te frustrou, mas diz vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor. Digo, o caos se alastrou na minha vida, eu não sei mais o que fazer, eu mudei já de cidade em cidade, mas aonde eu vou eu tô que nem o ferro, porque aonde o ferro vai a ferrugem vai atrás, eu também para onde eu vou o problema vai atrás de mim. Eu já fui para fora do país, mas isso tudo me fez entender que vive o Senhor, que vive o Senhor, vai sendo curado agora, que vive o Senhor, é uma porta vai se abrir para você, e você vai contar a vitória, vive o Senhor, vive o Senhor. O caos se instalou na sua casa, o caos se instalou no seu caminho, é para você dizer para Deus, para você ouvir a voz dele, para você obedecer ele, glória a Deus, aleluia, olha só, então ela fez o que Elias pediu, e comeu ela e ela, ué, mas não tinha a última refeição? Tinha só mais uma refeição, eu falei pro senhor, mas agora eu fui lá na panela, dá pra comer mais? E todo dia eu vou na panela e tá dando pra comer mais? Todo dia eu vou na panela e tá dando pra comer mais? Todo dia eu ia na panela e fazia 3 anos que não chovia. Fazia 3 anos e meio que não chovia. As outras viúvas que não acreditou morrendo, as pessoas que serviam Baal morrendo, e ela ia na panela e tinha mais. Ela ia na panela e tinha mais. Ela ia na panela e tinha mais. Você acha que não tinha mais força? Você acha que não tinha mais ânimo? Você acha que não tinha mais ousadia, que o teu tempo na terra tinha acabado, e já planejava tirar sua vida, e já planejava suicídio, mas cada manhã vai ter mais força, cada manhã você vai encontrar ânimo, cada manhã você vai encontrar um vestígio de cura, cada manhã você vai encontrar um vestígio que essa doença não faz parte mais da tua vida, você vai encontrar um vestígio que aquela vontade de se matar foi embora da sua vida, vai recebendo agora. Depa labasterianda labasteia. Só faça para mim um pão para comer. Tá nas suas mãos. A farinha da panela não acaba mais, tá nas suas mãos. Dá o que tá na sua mão, na sua boca para mim. Dá o que você tem para mim, tá na tua mão, você próspera no meio do caos. Tá nas suas mãos, tá nas suas mãos, tá nas suas mãos, dá o que você tem para Deus, dá teu coração para Deus, dá essa fé que você tá falando, eu não acredito mais em nada, mas entrega ela nas mãos de Deus agora. Está na hora. Ah, mas eu nunca servi. Como que eu vou fazer? Eu tenho vergonha. A mulher também, ela associou a Elias. Ela era uma gentia. Você sabe o que é gentil? Jesus não veio para o gentil, veio para os israelitas. Mas o teu Deus está vivo, cara. Vive o Senhor teu Deus. Vive o Senhor teu Deus. Quando você vê o caos se instalando na terra, não diga que isso é falta de Deus. Mas o caos é permissão de Deus para mostrar que Ele vive. E que Ele pode parar o caos. Que Ele pode abrir porta. Se eu dar aquilo que está em mim para Ele. Quando o caos instala, é um sinal que Ele tem poder para romper o caos. E tem poder para fazer o caos se alastrar.
Ele tem poder para encher o barco. Pedro tinha pescado a noite inteira. Os peixes, ele vem de manhã para a água quente e depois de noite ele foge pro fundo. Qualquer outra pessoa que falasse para Pedro, Pedro, joga de novo, ele não acreditaria. O mal nosso é esse. Foi o advogado que me falou. Foi a minha amiga que falou, aí ela sabe, porque ela assiste todas as novelas da Globo. Foi ela que me falou, ela tem intimidade na praça. Pedro não, ainda que outro pescador aparecesse ali e falava, Pedro, joga de novo, ele não jogaria. Mas quando Jesus disse para ele, ele disse, olha, tendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, quem você está obedecendo? Você está ouvindo o conselho de quem? Hoje em dia ninguém quer consertar mais nada. Você está ouvindo o conselho de quem não quer consertar mais nada? Dá um problema na família, não quer consertar mais nada. É melhor ir cada um pro teu lado, não dá para viver mais junto não. Dá um problema no casamento, não quer consertar mais, vai para o outro lado que eu vou para o outro lado. E tá pegando esse tipo de conselho? Tá pegando esse tipo de conselho? Quebrou, encosta, não presta mais. Marido começou a beber, não presta mais. A mulher deu de ficar muito no zap, não presta mais. O marido ficou desempregado, a mulher ficou desempregada, não presta mais. A trocar. Mas aquela mulher disse, quebrou tudo. Quebrou tudo, Baal deixou quebrar porque ele está morto. Mas o teu Deus vive, 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 o teu Deus vive. E todo dia ela ia na panela, estava aumentando a panela, todo dia ela ia na panela por 3 anos e meio, nunca acabou a farinha da panela. Nunca! Até o dia que houve chuva na terra. Com certeza, quando começou a chover, que ela teve a estabilidade de plantar, de colher, então ela foi na panela, não havia mais farinha, porque ela já tinha capacidade de colher do campo, de plantar e de colher no campo o seu alimento. Então, quando alguma coisa está acontecendo, não é porque Deus é mau. Não! Deus não era mau. Não queria nem deixar ninguém passar fome. Mas o povo queria viver, queria respirar, queria beber, queria comer, queria que a chuva molhasse os seus campos. O sol. Mas era Baal que fazia essas coisas. Um Deus que tinha boca e não falava. Um Deus que tinha olho, mas não via. Um Deus que tinha ouvido, mas não ouvia. Um Deus que tinha perna, mas não andava. Deus falou, peraí, que eu vou enviar alguém para falar no meu nome. Por isso que Deus está enviando profeta para falar no nome dele, no meio do caos. Deus tem muito que está se vendendo, tem muito que não fala, porque se eu falar eu não sento mais na mesa para comer, se eu falar eu não volto mais aqui, vão ficar moribundo comigo. Mas Deus está levantando pessoas que falam, e pode deixar que esses que falam a verdade, é Ele que sustenta a farinha da panela, não se acabará para esses que falam, para esses que está disposto a falar a verdade, custa o que custar. Eu quero fazer uma oração. Deus da sabedoria e do conhecimento, vive o Senhor perante a face, estou junto com a minha família. Que as pessoas certas
que o Senhor preparou para ser tocada por essa palavra. Palavra esta que na última hora o Senhor nos revelou. Ó Deus, o Senhor não quer saber o nível de erro das pessoas e o nível de pecado. O Senhor quer saber de alguém que acredita que o Senhor morreu, mas que o Senhor vive. Alguém que dizia como aquela viúva, vive o Senhor o teu Deus. O Senhor quer que alguém que acredite que o Senhor vive, que do Senhor é o céu e a terra. Que essas pessoas possam ser tocadas e reconheça a sua grandeza e possa viver o resto da sua vida te servindo o Senhor com todo o teu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que elas possam ver como a mulher viu. Por ela crer, ela viu o milagre, que eles possam ver. Mas que esse milagre possa gerar no coração de ambas necessidade de te servir, de se relacionar contigo, de ser cópia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, querido. Dá calor para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Ótimo domingo.